Boa noite a todos. Com a graça de Deus e em nome de Jesus, estamos iniciando mais uma transmissão aqui no canal O Caminho Estreito. Tema da pregação: batismo na Trindade, ou seja, em títulos, versus batismo em nome do Senhor Jesus. Como é a forma correta do batismo bíblico? Sejam todos muito bem-vindos, meus irmãos. Algumas religiões, elas costumam relativizar este mandamento, esta ordem de Jesus. Elas costumam dizer que não é tão necessário assim, quando na verdade aquele que crer e for batizado, este será salvo. Quem crer e for batizado, Marcos 16, versículo 16. Então vamos para o estudo. Introdução. Batismo bíblico somente em nome de Jesus Cristo. Todos os batismos na Bíblia, sem exceção, somente são realizados em nome do Senhor Jesus, pois somos justificados por meio do sacrifício de Cristo, que foi morto, sepultado e ressurgiu ao terceiro dia. O batismo representa a morte e sepultamento do velho homem e a ressurreição de um novo homem para andar em novidade de vida. Podemos citar aqui Romanos, capítulo 6, versículos 2 ao 4. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. O apóstolo Paulo deixa muito claro que aqueles cristãos do século I da igreja primitiva foram todos batizados em Cristo Jesus, ou seja, em nome de Jesus. Porque quando a pessoa submerge nas águas, quando ela é afundada nas águas, aquilo está representando a morte, o sepultamento. E quando ela sai das águas, quando ela emerge das águas, aquilo está representando a ressurreição. Somos batizados em sua morte para que possamos ressurgir também com ele. Colossenses 2, versículo 12: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então aqueles que são batizados em Cristo Jesus, que foram sepultados com ele na morte por meio do batismo, também ressuscitará dentre os mortos, como ele foi ressuscitado pelo poder de Deus. A pessoa, quando ela emerge das águas, representa a ressurreição, representa a nova vida, o novo nascimento. Agora nós vamos ver em nome de quem os apóstolos realizavam os batismos na Bíblia. Essa é a maior prova, meus irmãos, que nós temos. A maior prova que nós temos são justamente dos batismos que nós podemos verificar aqui na Bíblia. Atos 2:38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, quando ele viu lá no dia de Pentecostes que muitos judeus tinham recebido aquele derramamento do Espírito Santo, os judeus, eles falaram: e agora, os apóstolos, o que faremos? Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Ou seja, não são em títulos trinitários. E se nós nos aprofundarmos um pouquinho mais nessa passagem, vamos abrir aqui a Bíblia online, Atos 2,
36. Portanto, que todo Israel fique certo disso. A este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, aquelas pessoas que estavam em Jerusalém, de vários povos, quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Certamente, meus irmãos, Mateus estava lá. Porque eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos. Então Mateus também sabia que o batismo era somente em nome de Jesus. Porque nós já vamos ver a polêmica envolvendo aquela passagem. Mateus 28, versículo 19. A gente já vai entrar nisso. Então, se o batismo fosse em títulos trinitários, Pai, Filho e Espírito Santo, Mateus iria interpelar a Pedro falando que não. Mas ele concordou. Então eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependa-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Ou seja, é em um nome específico, o único nome dado debaixo dos céus pelo qual possamos ser salvos. Agora vamos ver outras passagens para que não restem dúvidas. Atos 8:16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 10:48. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, quando a família de Cornélio se converteu. Aquela conversão dos gentios. Então Pedro ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Aqui eu estou colocando, destacando em amarelo. Eu quero agradecer a irmã Vanusa Duarte, se tornou membro do canal. Que o Eterno continue lhe abençoando e lhe multiplicando em nome de Jesus. Dando seguimento, mais passagens. Atos 19, versículo 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 8:12, outra passagem. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo se batizavam tanto homens como mulheres. Então, a passagem é muito clara. E do nome de Jesus Cristo se batizavam tanto homens como mulheres. O único batismo bíblico legítimo é no nome do Senhor Jesus Cristo. Você não pode batizar de acordo com o dogma de Santíssima Trindade. A gente já vai ver que isso é um dogma, não tem nada a ver com a Bíblia. O livro de Atos, ele prova que todos os batismos, sem exceção, todos que aparecem na Bíblia, pelo menos, foram tão somente em nome do Senhor Jesus. Os apóstolos monoteístas jamais realizaram qualquer batismo em títulos trinitários. Isso não existe na Bíblia, mas sim no Catecismo Católico, o que foi amplamente aceito e adotado pelas igrejas evangélicas, ou seja, pelas filhas da grande meretriz de Apocalipse 17. O dogma da Santíssima Trindade é oriundo do catolicismo romano, tendo ganhado força em meados do século IV, após o Concílio de Nicéia, que paganizou a Igreja. Quando a Bíblia fala que antes do anticristo viria a apostasia, em 2 Tessalonicenses 2:3, esta apostasia se refere justamente ao Concílio de Nicéia do ano 325, liderado pelo imperador Constantino. Constantino também era um sacerdote pagão.
Neste estudo, veremos que o batismo em títulos não possui qualquer base bíblica, não surtindo efeitos, devendo ser realizado unicamente em nome do Senhor Jesus, Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Olha que passagem importante e decisiva. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Filho não é nome. Todo mundo é filho de alguém. Pai não é nome. Espírito Santo não é um nome próprio, é o poder de Deus. A Bíblia deixa absolutamente claro que só existe um único nome pelo qual possamos ser salvos. Como eu disse, pai não é nome. Inclusive, Satanás é chamado de pai da mentira. Filho também não é nome. Todos somos filhos de alguém. E o Espírito Santo é o poder de Deus. 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação é por intermédio do Senhor Jesus Cristo, pelos méritos dele, pelo sacrifício que ele realizou, e o batismo é em nome dele. Quando o sistema religioso omite o único nome dado pelo qual possamos ser salvos, aquela pessoa é como se ela não tivesse sido batizada, como se ela não tivesse cumprido aquela ordem. É gravíssimo, meus irmãos, isso que está acontecendo. Imagina quantas pessoas não morreram batizadas em títulos trinitários impostos por ocasião da apostasia. O Concílio da Nicéia é a apostasia prevista na Bíblia. É o cumprimento da apostasia. E o papado é o anticristo. Agora vamos falar sobre o batismo no catecismo católico e a tríplice imersão ou efusão. Sabemos que a Igreja Romana formulou inúmeras doutrinas antibíblicas, como a doutrina da Trindade, imortalidade da alma, purgatório, sucessão apostólica dos papas, veneração de imagens, guarda do domingo e de festas pagãs, ressurreição dos mortos antes da volta de Jesus, transubstanciação do pão no verdadeiro corpo de Cristo e o vinho para o atual sangue de Cristo, oração a Maria, Mãe de Deus, olha isso, assunção de Maria, invocação e intercessão de santos mortos, a Imaculada Conceição de Maria, morada no céu, infalibilidade papal, venda de indulgências, inferno de fogo sem fim para os pecadores, entre muitas outras heresias, entre muitas outras doutrinas antibíblicas. A posição católica romana sobre o batismo, também adotada pelas suas filhas evangélicas, é falsa. A Bíblia não é um livro católico. O cânon no Novo Testamento estava completo ao final do primeiro século, sendo que a Igreja Católica Romana, que jamais foi citada na Bíblia, somente veio a existir séculos depois. A Igreja Católica ela só é citada na Bíblia de forma profética, em Apocalipse 17 e 18, conforme live que tem aqui recente no canal, o julgamento da grande meretriz. Por isso, meus irmãos, o batismo na Trindade faz parte do catecismo católico e não dos ensinamentos de Jesus ou da prática apostólica, conforme artigos do catecismo abaixo transcritos. A maioria de vocês sabem que o Catecismo Católico é um livro muito extenso, ele é até maior do que a Bíblia, e ele tem milhares de artigos. Então, tem um parágrafo aqui, o artigo 1266. A Santíssima Trindade dá ao batizado a graça santificante, a graça da justificação. Só que isso aqui não está na Bíblia. Isso aqui está num livro extra-bíblico, no Catecismo Católico. O ritual da seita católica prevê ainda
a tríplice imersão ou tríplice derramamento de água na cabeça do candidato. O derramamento a gente chama de efusão, para enaltecer o dogma da Trindade. Então nós temos aqui, por exemplo, o artigo 1239. Segue então o rito essencial do sacramento. Isso aqui também não está na Bíblia, tá? E é muito importante a gente deixar claro, isso aqui não está na Bíblia, isso aqui está no Catecismo Católico. São regras criadas por homens, tradições, dogmas. O batismo, propriamente dito, que significa e realiza a morte ao pecado e a entrada na vida da Santíssima Trindade por meio da configuração ao mistério pascal de Cristo. O batismo é realizado da maneira mais significativa pela tríplice imersão na água batismal. Agora, onde que você encontra tríplice imersão na Bíblia? Você não encontra. Mas, desde a antiguidade, ele pode também ser conferido, derramando-se por 3 vezes a água sobre a cabeça do candidato. Onde que está na Bíblia alguém tendo a água derramada 3 vezes na cabeça e essa pessoa está batizada? Também não tem. Artigo 1278 do Catecismo Católico. O rito essencial do batismo consiste em mergulhar na água o candidato ou em derramar água sobre a sua cabeça, pronunciando a invocação da Santíssima Trindade, isto é, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa pronúncia você vê no livro de Atos que não existe. Nunca que um discípulo de Jesus, nunca que um apóstolo realizou um batismo pronunciando a invocação da Santíssima Trindade. Nós vimos aqui, olha, Atos 2:38, Romanos 6, no início, Atos 8:16, Atos 10:48, Atos 19:5, Atos 8:12. Eles somente eram batizados em nome do Senhor Jesus, o único nome pelo qual possamos ser salvos. A seguir veremos que tal prática, essa prática católica adotada pelas igrejas evangélicas, não encontra qualquer amparo bíblico, sendo inválido tal rito pagão. Isso aqui é um rito pagão, foi escrito num livro por homens, que não é a realidade. Importante esclarecer que a Igreja Católica foi fundada pelo imperador romano Constantino I no século IV. Constantino era também um sacerdote pagão politeísta. Enquanto esteve ligado com seu sogro Maximiniano, ele se dizia protegido pelo deus grego Hércules. Ao romper com seu sogro, Constantino passou a colocar-se sob a proteção da divindade padroeira dos imperadores soldados do século anterior, o deus Sol Invicto. As crenças do catolicismo são baseadas no credo niceno, uma profissão de fé adotada no primeiro concílio ecumênico, reunido na cidade de Nicéia no ano de 325 d.C. Constantino, ele tinha um título muito parecido com o título do Papa, de Sumo Pontífice. Olha que interessante. Estamos aqui na Wikipedia falando sobre esse imperador Constantino, o verdadeiro fundador da Igreja Católica. Está aqui na tela para vocês, a Wikipedia aberta, e fala o seguinte: ele recebeu o batismo no dia da morte dele. Mas olha o que está escrito. Mas apesar de seu batismo, há dúvida se realmente ele se tornou cristão. A Enciclopédia Católica afirma: Constantino favoreceu de modo igual ambas as religiões. Como sumo pontífice, ele velou pela adoração pagã e protegeu os seus direitos. Então, ele usava esse título de sumo pontífice, ou seja, ele era um sacerdote pagão e ele velou pela adoração pagã. E a Enciclopédia Hídria observa: Constantino nunca se tornou cristão. No dia anterior ao da sua morte, Constantino fizera um sacrifício a Zeus.
e até o último dia usou o título pagão de Pontífice Máximo, ou Pontifex Maximus. Olha isso. Até o último dia ele sacrificou a Zeus, usou o título pagão de Pontífice Máximo, que é muito parecido com o título do Papa. É, lógico, né? Quem fundou era um pagão e quem está à frente continua sendo um pagão. Faz todo o sentido. E o Sol Invictus, meus irmãos, é o deus que ele servia. Deixa eu pegar aqui. Então Constantino passou a colocar-se sob a proteção da divindade padroeira dos imperadores soldados do século anterior, Deus Sol Invicto. E o Sol Invicto ele é adorado no dia 25 de dezembro. Em 25 de dezembro de 274, o imperador romano Aureliano tornou um culto oficial ao lado dos cultos romanos. Então aquelas imagens de Jesus com o sol em volta, aquele sol que existe no Vaticano, quando você vê os papas segurando aquele sol de ouro, aquele sol dourado, aquilo é culto. Eles estão continuando esse culto pagão de Constantino, o culto do fundador da Igreja Católica. Eles estão apenas continuando esse culto pagão ao Deus Sol Invicto. E o dia oficial de culto é 25 de dezembro. Ou seja, quem comemora Natal está fora da salvação, está adorando um Deus pagão. O cristão verdadeiro, ele tem que passar longe de qualquer festa pagã, Natal, festa junina. Deus abomina isso, isso acende a ira de Deus. Nós vemos os papas, isso aqui é o Sol Invictus, que eles adoram até hoje. É o mesmo culto de Constantino, do fundador, do sacerdote pagão, eles continuam esse culto pagão. Só que o tema é batismo, então vamos voltar mais especificamente para o tema. Então, isso aqui foi só um esclarecimento, né, sobre a fundação dessa igreja que inventou esse batismo em títulos trinitários. Vamos falar de 1 João, capítulo 5, versículos 7 e 8, que existe uma inserção entre colchetes em algumas versões. Se bem que são poucas versões que ainda trazem essa inserção, porque isso foi incluído no século XVI, então é muito fácil identificar. Este texto, encontrado entre colchetes em algumas traduções, é o único que afirma que o Pai, a Palavra e o Espírito Santo são um, sem necessidade de interpretação particular. Seria uma evidência da existência da Trindade, embora não haja menção expressa do Filho, caso não fosse um texto comprovadamente apócrifo, um texto adicionado posteriormente que não consta dos manuscritos anteriores ao século XVI. Aqui foi uma tentativa muito ruim de inserção, porque qualquer manuscrito antes do século XVI não tem esse acréscimo. Então fica muito fácil de identificar. Vejamos algumas traduções de acordo com os antigos manuscritos sem o acréscimo. Por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, porque 3 são os que testemunham, o Espírito, a água e o sangue, e os 3 tendem ao mesmo fim. Não tem nada de Pai, Palavra e Espírito Santo. Na Bíblia NVI também, há 3 que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes. Na Sociedade Bíblica Britânica também, e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade, pois 3 são os que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e esses 3 concordam. Na NVT, Nova Versão Transformadora, temos, portanto, 3 testemunhas, o Espírito, a água e o sangue, e as 3 concordam entre si. Agora, na tradução infiel, com o acréscimo, por exemplo, Almeida Revista Atualizada. Quem tem a Bíblia Almeida Revista Atualizada, vai estar o acréscimo, só que entre colchetes. Pois há 3 que dão testemunhos. Aqui eles abrem um colchete, no céu o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E
e 3 são os que testificam na terra. Aí volta a redação original, o espírito, a água e o sangue. Então, a maioria das traduções fiéis já omitiu o trecho entre colchetes inserido posteriormente. A Bíblia de Jerusalém, uma das versões mais fiéis ao original que dispomos em português, omite tal inserção e ainda adiciona a seguinte nota de rodapé. Quem tem a Bíblia de Jerusalém pode conferir aqui na nota de rodapé, páginas 2132 e 2133. O texto dos versículos 7 e 8 está acrescido na Vulgata de um inciso ausente dos manuscritos gregos. Olha lá. A própria Bíblia de Jerusalém, que teve a participação de muitos católicos, diz que o texto na Vulgata está acrescido de um inciso ausente dos antigos manuscritos gregos. Não tem nenhum manuscrito grego com essa inserção. Está ausente das antigas versões e dos melhores manuscritos da Vulgata, o qual parece ser uma glosa marginal introduzida posteriormente no texto. Então isso foi feito de forma bem tosca mesmo, de forma bem espúria. Alguns padres, a partir do século XVI, ou seja, ano 1700 e pouco, há pouco tempo atrás, eles fizeram lá, colocaram entre colchetes, mas todo mundo sabe que essa redação não é original. Inclusive nas próprias Bíblias Almeida vem comentário de que não faz parte do texto grego, que não faz parte de nenhum manuscrito grego. E a maioria das versões não considera isso, tá? Olha que interessante. Na edição João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, 1 João 5,7 está entre colchetes com a seguinte explicação no início do Novo Testamento. Então eles trazem até uma explicação. Todo o conteúdo entre colchetes é matéria da tradução da Almeida que não se encontra no texto grego adotado. Então eles mesmos confessam, né, que é um acréscimo da própria tradução da Almeida, mas que não existe no texto original. O Novo Testamento trilingüe das edições Vida Nova mostra simultaneamente a versão em grego, a versão em português, Almeida Revista Atualizada, e o texto em inglês, da New International Version, onde os textos dos 3 idiomas estão dispostos lado a lado e podem ser comparados facilmente pelo leitor. Apenas a versão em português contém a adulteração trinitária. A nota de rodapé do texto grego diz o seguinte: o texto dos versículos 7 e 8, entre colchetes na Almeida Revista e Atualizada, nunca fez parte do original. Os manuscritos mais antigos que contêm o texto são a Vulgata Latina do século XVI. Percebe-se claramente que houve uma ousada tentativa da adulteração da palavra de Deus, a fim de introduzir o dogma da Santíssima Trindade que nunca constou da Bíblia. Então, nós sabemos que isso é falso porque eles foram pegos na adulteração. Eles não foram inteligentes. Tentaram adulterar a partir do século XVI. Muitas pessoas já tinham cópias, manuscritos, bíblias mais antigas, muitas e muitas pessoas. Então aquilo, o que acabou acontecendo? Isso revelou a fraude da Trindade. Isso revelou que a Trindade não é bíblica. Porque se fosse bíblica, eles não precisariam falsificar. Se fosse bíblica, eles não precisariam adulterar. A verdade é o que está no texto mesmo. Quando você tem que fazer alguma inserção posterior, alguma glosa marginal, é porque você está querendo introduzir algo que não pertence ao texto. Almeida Revista e Corrigida, deixa eu ver. Vamos abrir aqui. Então é 1 João 5, 7 e 8. Por exemplo, está aqui NVI.
Há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Aqui não tem Pai, Palavra e Espírito Santo. Vamos ver a Almeida Revista e Corrigida. A Almeida Revista e Corrigida já tem adulteração. Porque são três os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. A Almeida Revista e Corrigida tem. A NVT não tem, olha. Temos, portanto, três testemunhas, o Espírito, a água e o sangue, e os três concordam entre si. E a Almeida Revista é atualizada, eu acho que está entre colchetes, deixa eu ver. Aqui na versão online não, mas na versão impressa você vê algumas versões impressas entre colchete. Então depende da versão, mas muitas já tiraram isso. Nossa, olha que interessante. Na versão católica não tem. Na versão católica não tem, olha. São assim três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e esses três dão o mesmo testemunho. Até a versão católica tirou, ou nunca colocou. Impressionante, hein? Então isso aqui é uma glosa marginal, incluída a partir do século XVI, só que muitas versões já tiraram, né? Porque todo mundo sabe que é uma fraude. A Trindade é uma fraude. Certo, meus irmãos? Vou pedir para vocês não esquecerem de deixar o like, porque essa live ela tem que chegar para mais pessoas. Isso aqui a gente está falando de doutrina de salvação. O batismo em nome de Jesus implica na salvação das almas. Então deixe o like e compartilhem muito essa live. Agora vamos para o versículo que restou. Restou apenas Mateus 28, 19, que é o mais polêmico. Seria o único capaz de gerar algum debate. Só que Mateus 28, 19... trata-se de um acréscimo posterior para fins litúrgicos. Com a generalizada aceitação de que 1 João 5,7 é um texto espúrio, o peso da defesa da Trindade caiu fortemente sobre Mateus 28, 19, que passou a ser o verso preferido dos defensores do dogma da Trindade. A razão é simples: nenhum outro verso bíblico coloca no mesmo patamar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, a famosa e consagrada expressão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que os padres falam, né? Não aparece em nenhum outro lugar na Bíblia, mas apenas em Mateus 28, 19. No entanto, esta fórmula batismal tem trazido controvérsia entre os estudiosos por diversas razões. Vamos falar aqui as razões. Item A. A sugestão da existência de uma trindade não se encaixa com a crença do público-alvo do livro, os judeus. O Evangelho de Mateus foi escrito por um judeu para outros judeus. Se você tentar falar de trindade para os judeus, é capaz de você ser apedrejado. Isso é uma heresia tão grande, é uma blasfêmia tão grande. É inaceitável, entendeu? Porque os judeus, eles têm o monoteísmo por princípio bíblico básico. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Deuteronômio 6,4. Eles recitam todos os dias o Shema. No Shema você tem, eles recitam todos os dias o judeu. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É isso que os judeus têm em mente. Então é impossível um judeu escrever para outros judeus com uma fórmula trinitária. Isso é totalmente impossível, tá? Item B. Exatamente, a Renata Carvalho conflita com a Shema. Não tem como, é impensável. Qualquer um que tentar falar de trindade por um judeu ou messiânico ou ortodoxo não vai se dar bem. Item B. O contexto, o verso 18, diz que toda a autoridade foi dada a Jesus, o que sugeriria naturalmente uma ação posterior em nome de quem recebeu e, portanto, pode delegar a autoridade. No caso, em nome de Jesus apenas.
Eu vou repetir. O verso 18 diz que toda a autoridade nos céus e na terra foi dada para Jesus. Então, ele tem autoridade porque ele recebeu do Pai e ele pode delegar a autoridade. Somente ele, no nome dele, Jesus. Reparem que Jesus é o único sujeito determinado da passagem bíblica. Nós vamos pegar a passagem que compreende dos versos 18 ao 20. E nós vamos perceber que não seria impossível incluir as menções trinitárias na construção do texto em nossa língua portuguesa. Vou até aumentar aqui para vocês. A língua portuguesa, ela nem aceita essa construção. Fica errado o português. Então, em todas as Bíblias, existe uma discordância muito grande. Você nem consegue incluir o sujeito da frase, da oração. Quem que é o sujeito? Jesus, está aqui no verso 18. Eu vou grifar em amarelo. Então, é o único sujeito identificado. Quando eu falo sujeito, eu estou falando das regras da língua portuguesa, tá? Jesus, aproximando-se, falou-lhes. Então Jesus, aproximando-se, falou aos discípulos dizendo: toda autoridade me foi dada. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. A única coisa que caberia aqui na língua portuguesa seria batizando-os em meu nome. A única coisa que faria sentido na frase. Jesus, aproximando-se, falou-lhes: toda autoridade me foi dada, a mim, Jesus, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome. Que é o que está no original. Não cabe no português falar batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não cabe. Porque, olha o verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, eu, Jesus. Eis que estou convosco, eis que eu, Jesus, estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, nem caberia na língua portuguesa essa inserção. Fica errado, gramaticalmente errado. Então, eles tiveram que cometer um erro gramatical para fazer essa inserção. Não cabe. Jesus diz que a ele foi dada toda a autoridade. Eis que vos tenho ordenado, eis que estou convosco, eu, Jesus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome. É a única construção gramatical que cabe. Porque ele não poderia falar batizando-os em nome de terceiros, em nome de títulos. Não cabe aqui, nem biblicamente, nem gramaticalmente. Não cabe. Item C. Todos os batismos realizados posteriormente pelos discípulos foram tão somente em nome de Jesus Cristo. Então, qual que é a probabilidade de todos os discípulos terem errado? Pedro errou, Mateus errou, Filipe errou. Será que todos os discípulos erraram? É claro que não, meus irmãos. Eles estavam cheios do Espírito Santo. A gente não pode aceitar que todos os batismos que existem na Bíblia, os discípulos entenderam errado, que eles erraram tudo. Isso é incabível. Item D. Todas as orientações de Cristo e as ações dos discípulos, orações, milagres, expulsão de demônios, advertências, reuniões, pregações, admoestações, exortações, foram todas em nome de Jesus e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe esta construção na Bíblia. Item E. Paulo nos ensina em Colossenses 3,17. Tudo o que fizerem, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, faça-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Seja por palavra ou ação. O batismo é uma ação e envolve palavras também.
Se você abre o culto em nome de Jesus, você dá encerramento ao culto em nome de Jesus, você se dirige a Deus por intermédio de Jesus, você agradece a Deus pela comida em nome de Jesus, você expulsa demônios em nome de Jesus, você dá início, né, a reunião, a pregação, as pregações em nome de Jesus. Você nunca faz isso em nome de títulos trinitários. E o batismo, que é o ato mais importante, o batismo que é para salvação, aí você vai lá e omite o nome de Jesus. Aí você fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No mais importante você omite. Tenta expulsar um demônio. Tenta expulsar um demônio em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Para quem falar é a mesma coisa. Tem gente que fala, não, é a mesma coisa. O que vale é a intenção. Se é a mesma coisa, tenta expulsar um demônio. Tá repreendido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai ser espancado pelo demônio. Tenta expulsar. Não vai, ele não vai sair. E a pessoa, para receber a salvação, quando é omitido o único nome dado debaixo dos céus pelo qual possamos ser salvos, será que aí tá valendo? Pensem bem, meus irmãos. Olha a gravidade. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. E dentro desse tudo o que fizerem, o mais importante na vida do crente é o batismo. O mais importante. Item F. Há evidências tangíveis de que a fórmula batismal trinitária não conste do original, mas tenha sido adicionado posteriormente como confessado pela própria Igreja Católica. A gente já vai ver documentos da Igreja Católica. Passemos a analisar cada uma destas causas de controvérsias. Cremos que as imprecisões da língua são causa de muitas confusões doutrinárias. Por esta razão, o melhor conselho para evitar erros doutrinários em decorrência dessas imprecisões é analisar o texto controvertido dentro do seu contexto, analisar outros textos bíblicos que abordam o mesmo assunto, quando possível recorrer ao original hebraico ou grego para desfazer dúvidas remanescentes. Acima destas 3 regras que procuramos obedecer está a confiança no poder de Deus, que por meio do seu Espírito atua em nossa mente, nos guiando em toda a verdade. Passemos agora a analisar as dificuldades na interpretação de Mateus 28:19. Então vamos falar sobre inconsistência com o público-alvo. Acredita-se que o livro de Mateus tenha sido escrito em hebraico, ao contrário dos demais livros do Novo Testamento escritos em grego. Só para deixar claro, nós não temos nenhum manuscrito em hebraico, tá? Nós só temos em grego. Mas é consenso entre os especialistas, entre os estudiosos, que este livro ele originalmente foi escrito em hebraico e depois passado para o grego. O objetivo de Mateus era alcançar os judeus, convencendo-os de que Jesus Cristo era o Messias descrito pelos profetas do Antigo Testamento. Então Mateus queria alcançar os judeus. Desta forma, causa-nos grande estranheza a menção de uma fórmula batismal que sugira a existência de uma trindade jamais aceita pelos judeus. Isto porque a crença dos judeus se baseia totalmente no Velho Testamento, onde não há qualquer sugestão da existência de um Deus trino. Então está aqui a parte principal do Shema, Deuteronômio 6:4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Só que é a base para os judeus. Deus falou, vocês têm que amarrar isso na mão, na mente, vocês não podem se esquecer disso. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Baseados no Velho Testamento, os judeus aceitam um único Deus, e a proposta de uma trindade soaria como abominação. Ademais, o objetivo de Mateus não era convencê-los da existência de uma trindade, mas mostrar Jesus como verdadeiro Messias. Outra parte aqui, análise contextual, a autoridade de Cristo.
Nós fizemos essa análise e nós vimos que nem gramaticalmente se encaixa essa fórmula trinitária. Ficaria errado na língua portuguesa, em qualquer língua. Como em todo texto controvertido, temos que dedicar tempo e esforço para a compreensão não apenas do verso em questão, mas também do seu contexto. Neste ponto, devemos compreender claramente o que significa fazer algo em nome de alguém. Fazer algo em nome de alguém significa concessão ou delegação de poder para outra pessoa. Então vamos dar alguns exemplos para ficar mais fácil. Por exemplo, um policial não tem autoridade se esta não lhe for dada pela lei. Por isso, ao deter um criminoso, o policial poderá dizer: preso em nome da lei. Em outras palavras, estou lhe prendendo com a autoridade que a lei me dá. O policial ele não prende a pessoa com base em sua própria autoridade, mas com base na autoridade que a lei lhe confere. Então ele é um homem da lei, justamente porque a lei lhe outorga autoridade. Da mesma forma, um representante de Estado, como o embaixador, por exemplo, age não por si mesmo, mas em nome de uma nação. O mesmo vale para um delegado, um procurador, um advogado ou qualquer outro representante legal. Este representante, advogado ou procurador age apenas em nome de alguém que tenha lhe dado autoridade para tanto. Por isso, podemos afirmar que existe uma íntima relação entre fazer algo em nome de uma pessoa e a autoridade que esta pessoa confere a outrem. Estes exemplos simples foram citados apenas para mostrar a forte relação entre fazer algo em nome de alguém e sua autoridade. Analisando o contexto de Mateus 28:19, especialmente o verso 18, vemos que a autoridade a que Mateus se refere é a autoridade de Cristo e não a autoridade de uma trindade. Então, voltando aqui no versículo 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Foi dada a ele. Não está sendo conferida autoridade para uma fórmula trinitária. Seria esperado, portanto, na sucessão natural da grande comissão, que Jesus comissionasse os discípulos como seus representantes, seus procuradores, agindo exclusivamente em seu nome com a sua autoridade. Então vamos supor, um presbítero, um pastor, um diácono, ele pode batizar uma pessoa? Você vai me dizer, ele pode. Só que ele não pode batizar em nome dele. Então vamos supor, por exemplo, o pastor Eliseu, o evangelista Flávio, o diácono Leandro. Eles não podem batizar o Marcelo, por exemplo, em nome deles. Eu te batizo em meu nome. O Flávio não pode falar, eu te batizo em meu nome, no nome do Flávio. Não pode. Ele pode falar assim, eu te batizo em nome do Senhor Jesus. Porque é a única forma de você cumprir o que está no versículo 18. Para você cumprir a ordem de Mateus 28:19, primeiro você tem que cumprir o que está no versículo 18. Olha como vai ficar claro para que vocês entendam. Versículo 18, Jesus fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, é consequência lógica. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome, é óbvio. Toda autoridade me foi dada. Batize os discípulos em meu nome, para que eles se revistam de Cristo. Paulo até fala uma vez na igreja, né? Por acaso foi Paulo que morreu por vocês? Por acaso foi Apolo que morreu por vocês? Não foi Jesus? Vocês não são batizados em nome de Jesus? Então é muito claro isso. Você só consegue cumprir a ordem
do versículo 19, observando para quem que foi dada a autoridade no versículo imediatamente anterior. Mas, meus irmãos, embora a autoridade tenha sido dado exclusivamente ao nome de Jesus, surpreendentemente, a recomendação é que os discípulos batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que seria totalmente contraditório. E como que os discípulos obedeceram a esta ordem de Jesus? Como no início do estudo, o livro de Atos relata vários batismos, mas nenhum deles foi realizado em nome da Trindade. Os exemplos que temos da era apostólica demonstram claramente que os batismos foram realizados apenas em nome de Jesus. Atos 19, versículo 5. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. É isso que está na Bíblia. É o que está na Bíblia. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, se um pastor, se um presbítero, se um diácono for realizar o seu batismo, ele tem que falar: eu te batizo em nome do Senhor Jesus. Se ele não falar isso, você não foi batizado. Se ele falar: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você só se molhou. Você só se molhou. Até o próprio diabo é chamado de pai da mentira. Por que os discípulos batizaram em nome de Jesus e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por que os batismos hoje são em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, baseando-se em apenas um verso e ignorando todos os demais que ensinam que o batismo deve ser em nome de Jesus? Em Romanos 6,3, Paulo afirma que fomos batizados em Jesus Cristo. Ele nunca afirmou que fomos batizados na Trindade. Quem morreu por nós, meus irmãos? Admoestando sobre a necessidade de unidade em Cristo, Paulo pergunta aos Coríntios, aquela passagem que eu estava falando para vocês, 1 Coríntios 1,13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Olha lá, quando deu aquela briga. Uns falavam que eram de Paulo, outros falavam que eram de Apolo. Começou a dar um racha, uma divisão na igreja. Aí Paulo falou assim: como que está tendo divisão na igreja? Acaso Cristo está dividido? Será que foi Paulo crucificado em favor de vocês? Será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Óbvio que não. Ainda que Paulo tenha feito batismos, ele fez em nome de Jesus. Embora este verso não diga tão claramente quanto os anteriores que o batismo é em nome de Jesus, há uma evidência clara da intenção do apóstolo. Cristo não está dividido, Jesus foi crucificado em favor dos crentes e estes foram batizados em nome dele. Escrevendo aos Gálatas, Paulo reafirma o que foi dito até o momento. Olha lá, mais uma prova. Gálatas 3:27. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Mas o que acontece se a pessoa não foi batizada em Cristo? E se ela foi batizada em títulos? Infelizmente ela não se revestiu de Cristo. Infelizmente ela ainda não está batizada. F.H. Portela, algumas denominações batizam em nome de Jesus e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, mas nesse caso elas estão colocando em dúvida o nome de Jesus. Será que o nome de Jesus é suficiente ou é insuficiente? Aí que tá. E o pior, né? O pior é que elas estão batizando as pessoas no engano. As pessoas elas estão achando que elas vão morar no céu, estão guardando domingo, elas estão pagando dízimo em dinheiro, elas estão naquela série de enganos, de falsas doutrinas. Imortalidade da alma. Você tem que, para ser salvo, você tem que ser batizado em nome de Jesus e dentro da verdade, dando prosseguimento.
Portanto, não apenas os batismos foram realizados em nome de Cristo, mas todas as palavras e obras dos cristãos devem ser em nome de Jesus Cristo e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora vamos questionar a autenticidade de Mateus 28:19. Diante de tantas inconsistências e incompatibilidades com o restante dos escritos sagrados, Mateus 28:19 tem sua autenticidade questionada. A história demonstra que na era apostólica batizava-se apenas em nome de Jesus, sendo que batismos em títulos trinitários só foram realizados muitos anos após a morte dos apóstolos. Vejamos o que as enciclopédias dizem a respeito da origem da Trindade e do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui a gente pegou algumas fontes. Enciclopédia Britânica, o que está escrito lá? A fórmula batismal foi mudada do nome de Jesus Cristo para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo pela Igreja Católica no segundo século. Na realidade, meus irmãos, quando fala Igreja Católica, ela ainda não tinha o formato de hoje, porque ainda o Concílio de Nicéia ele foi apenas no quarto século, mas já tinha alguns padres, já tinha algumas pessoas deturpando a sã doutrina. Aqui nós estamos mencionando a 11ª edição, volume 3, páginas 365 a 366. Sempre nas fontes antigas, menciona que o batismo era em nome de Jesus Cristo, volume 3, página 82. Agora vamos à Enciclopédia da Religião Caney. A religião primitiva sempre batizava em nome do Senhor Jesus até o desenvolvimento da doutrina da Trindade no segundo século, página 53. A partir do segundo século, com Tertuliano, começou-se a questionar se Jesus era Deus, se Jesus era igual a Deus. Ainda não era exatamente a doutrina da Trindade oficializada no Concílio de Nicéia. Então existia uma divisão, né? Alguns defendiam essa questão, alguns defendiam que Jesus era Deus, outros defendiam que não. Só que quando Constantino convocou o concílio, ele falou, não, agora a gente vai chegar no consenso que é a Trindade, que vai ter a guarda do domingo, vai ter a guarda de festas pagãs. Então ele paganizou total quando chegou no concílio de Nicéia. E aí oficializou o cristianismo, mas um cristianismo totalmente deturpado, como a religião oficial do Império Romano. Nova Enciclopédia Internacional. O termo Trindade se originou com Tertuliano, padre da Igreja Católica Romana, volume 2, página 477. Então Tertuliano foi um dos primeiros, se não o primeiro, a falar sobre Trindade. Ele é do ano 160 e alguma coisa. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ele é de 160, do ano 160. Nasceu, né, em 160. Na verdade, ele morreu no século III, no ano 220. Então a Trindade começou com ele final do século II, começo do século III. Ele organizou e avançou a nova teologia da Igreja Antiga. Ele é talvez mais famoso por ser o autor mais antigo cuja obra sobreviveu a utilizar o termo Trindade, em latim Trinitas, e por nos dar a mais antiga exposição formal ainda existente sobre a teologia trinitária. É um dos padres latinos. Então a Trindade ela surgiu final do século II, começo do século III, e foi decretada, entre aspas, oficial pelo Concílio de Nicéia, né? Eles tinham que crer naquilo e pronto. Só que a verdadeira igreja de Deus ela não aceitou e fugiu para o deserto. A verdadeira igreja ela não aceitou esse paganismo. E nós pertencemos a essa igreja de Deus que fugiu para o deserto, que é uma igreja fora do sistema, que não aceitou as imposições heréticas. Dando seguimento.
Enciclopédia da Religião Hastings. O batismo cristão era administrado usando o nome de Jesus. O uso da fórmula trinitariana de nenhuma forma foi sugerida pela história da igreja primitiva. O batismo foi sempre em nome do Senhor Jesus até o tempo do mártir Justino, quando a fórmula da Trindade foi usada, volume 2, páginas 377 a 389. E aqui tem outras citações, tem um pastor adventista que ele fala dessa questão, dessa história. Nós temos uma Bíblia em hebraico, tá aqui o link dela, Bíblia hebraica, ela traz a tradução simultânea português-hebraico, e na Bíblia hebraica tá o seguinte: Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome. Então, na Bíblia hebraica, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome. Nós até separamos aqui, tem algumas outras versões da Bíblia. Vão e façam talmidim entre as pessoas de todas as nações em meu nome. Nós temos algumas versões que não contêm a fórmula. E os documentos da Igreja Católica. O primeiro nós podemos considerar a própria nota da Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia que teve muita participação dos católicos, na página 1758. É possível ter esse comentário, justamente no versículo 19 de Mateus 28. É possível que, em sua forma precisa, essa fórmula reflita influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro de Atos fala em batizar no nome de Jesus. Mais tarde, deve ter se estabelecido a associação do batizado às três pessoas da Trindade. Então, a própria Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, ela fala que isso foi posteriormente incluído, que isso foi fixado posteriormente na comunidade primitiva. Inclusive, ela cita que o livro de Atos fala em batizar no nome de Jesus. Mais tarde deve ter se estabelecido a associação do batizado às três pessoas da Trindade, ou seja, algo que surgiu depois da era dos apóstolos. E tem um livro que é a Introdução ao Cristianismo, publicado em 1968 pela editora Ignatius Press, escrito por Joseph Ratzinger, mais conhecido como Papa Bento XVI, a forma básica da nossa profissão de fé, Mateus 28:19, tomou forma ao longo dos séculos II e III em conexão com a cerimônia do batismo. Trata-se originalmente de uma fórmula nascida em Roma, capítulo 2, página 82. Então, lembra que nós falamos que Tertuliano, ele que começou a falar de Trindade, final do século II, começo do século III, o Papa Bento XVI ele fala a mesma coisa, que essa fórmula ela surgiu ao longo do século II e III e é uma fórmula nascida em Roma, não é uma fórmula bíblica, meus irmãos. Então nós temos muitas e muitas provas, muitos e muitos documentos, enciclopédias, livros que provam isso. E também temos outras versões de Mateus 28:19, que está batismo em meu nome. Em 1960, a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira publicou um Novo Testamento em grego e a alternativa apresentada para Mateus 28:19 foi en to onomatimou, ou seja, em meu nome. Eusébio foi citado como autoridade em favor desta versão. Algumas Bíblias que provavelmente se utilizam de outros critérios na crítica textual adotam outras versões para estes textos controvertidos. O Evangelho de Mateus em hebraico, de George Howard, é um exemplo que não contém a fórmula batismal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui tem a fonte, vou deixar na apostila para vocês.
A tradução em inglês, que consta do mesmo volume convertida para o português, é a seguinte: Jesus, aproximando-se deles, disse-lhes: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide e ensinai-os a observar todas as coisas que vos ordenei para sempre. Isso na tradução do Evangelho de Mateus em hebraico. Então são algumas traduções, algumas outras versões onde não constam a fórmula trinitária. Ok, meus irmãos? Dando prosseguimento, nós vamos falar de Eusébio de Cesareia, o pai da história da igreja, um escritor antigo. Ele é uma das maiores provas da mudança do texto, meus irmãos, os livros de Eusébio. A maior prova é o livro de Atos, que está na Bíblia. Agora, dos livros extra-bíblicos, as obras de Eusébio são muito convincentes. Eusébio de Cesareia, que viveu do ano 270 a 340 d.C., conhecido como pai da história da igreja, foi provavelmente o maior historiador da igreja dos primeiros séculos. Sua obra é vasta e ele é considerado um dos preservadores da literatura sacra em sua época. Embora não tenha se destacado pela criatividade e originalidade, Eusébio goza de boa reputação no tocante à sua precisão. Ele baseou seus escritos em manuscritos anteriores e mais fidedignos do que os que temos hoje. No início do quarto século, Eusébio citou Mateus 28:19 diversas vezes em comentários sobre Salmos, Isaías e em obras como Demonstratio Evangelica e Teofania. Também citou este verso em História da Igreja. Na maioria das vezes, suas citações de Mateus 28:19 eram muito semelhantes a esta. Então, simplificando aqui, nas antigas obras de Eusébio, como que ele citava esse versículo? Da seguinte forma: Ide fazer discípulos de todas as nações em meu nome, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Não tem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas obras de Eusébio, pelo menos não nas mais antigas. É importante ressaltar que toda a doutrina deve ser obtida da pura palavra de Deus, não de escritos de homens, por mais fidedignos que eles sejam. Estes historiadores viveram em tempos de grande escuridão espiritual, quando o paganismo sutilmente penetrava na igreja. Por esta razão, nosso objetivo ao mencionar as citações de Eusébio é apenas usar o testemunho dos escritores dos primeiros séculos como evidência histórica de que a versão tenha sido adulterada. Ao fazer tais citações de Mateus 28:19, Eusébio usou manuscritos mais antigos e mais fidedignos do que temos hoje. A Ploughman, um estudioso inglês, se interessou em pesquisar a fundo as citações de Mateus 28:19 na obra de Eusébio. Então, esse estudioso inglês, ele constatou 18 citações de Eusébio contendo o batismo em nome de Jesus. Olha que interessante. Ele foi atrás de praticamente todas as obras de Eusébio de Cesareia e sempre que tinha a citação dessa passagem, ele constatou que continha o batismo em nome de Jesus por 18 vezes. É interessante notar que no final de sua vida, após o Concílio de Nicéia, Eusébio incluiu em obras contra Marcelo e Ancira e sobre a teologia da igreja citações de Mateus 28:19, incluindo o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto revela a influência poderosíssima exercida pelo Concílio de Nicéia em favor da Trindade, afetando a produção da literatura sacra do quarto século. Eusébio ele morreu no ano 340. Depois do ano 325, começou a pressão para que fosse adotada a fórmula trinitária.
Então, nas últimas obras dele, você vê Mateus 28:19, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nas obras mais fiéis, mais antigas, você vê somente em nome de Jesus. Fica claro não apenas pelas evidências provenientes da crítica textual, bem como da análise do contexto de Mateus 28:19 e por outras passagens bíblicas, que a autenticidade do verso em questão é bastante questionável e, portanto, não deve ser utilizado para provar qualquer doutrina. Ademais, é sempre conveniente lembrar que nenhuma doutrina bíblica pode ser estabelecida com base em apenas um verso. Essa regra é um consenso entre os teólogos e estudiosos da Bíblia. Por isso, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é quebrar esse princípio e, mais do que isso, desprezar as provas bíblicas de que o batismo deve ser realizado em nome de Jesus. Mais um item aqui, meus irmãos, tudo em nome do Senhor Jesus, Colossenses 3,17, tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Paulo recomenda que tudo deve ser feito em nome de Jesus. E o que está incluído nesta expressão tudo? Todas as coisas estão incluídas aqui, inclusive batismos. Afinal, o que é mais importante do que a salvação? Vamos conferir alguns versos abaixo. As orações devem ser feitas em nome de Jesus, não em nome de uma trindade. Nós temos vários exemplos, João 14:13 e versículo 14 também, João 15:16, João 16:24, 26 e 27, Tiago 5:14. Advertências, admoestações e repreensões foram feitas em nome de Jesus, nunca em nome da trindade. 1 Coríntios 1:10, 5:4, 2 Tessalonicenses 3:6. Nenhum milagre foi feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas apenas em nome de Jesus. Mateus 7:22, Marcos 9:38 a 40, Marcos 16:15 a 18, Lucas 10:17, Atos 3:6, 4 do 7 ao 12, 4:30, 16:18, aquele paralítico, meus irmãos, que Pedro curou, eu acho que é no Atos 3, se eu não me engano, Atos 3:6, deixa eu pegar, se é essa mesmo. Aquele paralítico que eles falaram, não tenho nem ouro nem prata. Aqui, olha. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande! Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto e começou a andar. Então, como que esse paralítico foi curado? O paralítico foi curado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ou o paralítico foi curado em nome de Jesus Cristo, o Nazareno? Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E o que é mais importante do que a cura? Do que receber uma cura? Você receber a salvação. A salvação é mais importante que a cura, porque a salvação é para a vida eterna. Então, a pessoa, você tem que falar pro irmão, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. Você não pode falar, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque não tem nenhum efeito. Você não pode falar, você não pode expulsar um demônio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque ele não vai embora. Você não pode orar com imposição de mãos, procurando uma cura, pedindo a Deus uma cura, que nem nós vemos, por exemplo, no livro de Tiago. Se eu não me engano, o capítulo 5.
Tiago, capítulo 5. Aqui, olha. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Não está falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe isso na Bíblia, meus irmãos. Quanto mais no batismo, que é para salvação. Não tem efeito nenhum se você falar, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para perdão dos pecados. Não vai perdoar nada. Não tem efeito nenhum, zero. Da mesma forma que o demônio não vai ser expulso, da mesma forma que a cura ela não vai se operar. Você não consegue obter uma cura. Tenta curar um paralítico, qualquer coisa. Não tem como se operar uma cura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não é nome, meus irmãos. Obras de caridade também foram realizadas em nome de Jesus. Mateus 18:5, Marcos 9:37-41, Lucas 9:48. Nenhum milagre foi feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só isso já deve levantar um grande alerta. Você não tem nenhum milagre na Bíblia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como que você vai ter a salvação? Impossível. Até mesmo reuniões espirituais e pregações devem ser realizadas em nome de Jesus e não em nome da Trindade. Mateus 18:20, Lucas 24:46 e 47, Atos 4:18, 9:27 e 29, Efésios 5:20, Tiago 5:10. A gente está aqui com Tiago 5 aberto. Irmãos, tem os profetas que falaram em nome do Senhor, como exemplo de paciência diante do sofrimento. Falaram em nome de Jesus, não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os profetas nem sabiam dessa fórmula, que foi inventada depois. Até mesmo o Espírito Santo é enviado em nome de Jesus, conforme João 14:26. Enfim, como diz Paulo, tudo deve ser feito em nome de Jesus, pois a nossa salvação é também em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Atos 4:12, que nós já lemos, João 20:31, 1 Coríntios 6:11. Agora nós vamos falar do batismo bíblico por imersão em água corrente, em água viva. O que significa a palavra batismo? Qual é a sua terminologia? Existe uma discussão. Será que é válido o batismo por aspersão, por efusão? Ou tem que afundar, mergulhar a pessoa na água? E aí muita gente fala, não, o que vale é a intenção. É válido sim o batismo apenas você borrifando a água, né? Apenas fazendo a aspersão ou apenas fazendo a efusão. Mas o que significa a palavra batismo? Será que se a gente entender o significado original, nós teremos a resposta e aí acaba com a discussão? Vamos ver se a gente consegue acabar com a discussão apenas descobrindo o que significa a palavra batismo. Essa palavra nada mais é que o étimo grego bapto, ao qual se acrescentou o sufixo ismos para formar baptisma, o que significa imersão, sendo exatamente esta a etimologia do verbo baptizem, ou seja, imergir, mergulhar. Então, meus irmãos, aí está a resposta. Como que deve ser feito o batismo? O batismo, ele obrigatoriamente deve ser feito por imersão, porque a palavra batismo significa imersão. Ela não significa outra coisa, ela não significa aspersão. Nós temos que... A mesma coisa sábado. Sábado significa parar, cessar. Shabat significa parar, cessar. Você tem o significado da palavra. Quando a pessoa fala, eu não guardo o sábado, é a mesma coisa que ela falar, eu não obedeço a ordem de parar, eu não obedeço a ordem de cessar as atividades. A própria palavra já tem o significado do que ela requer. Então, batismo significa imersão.
é o étimo grego bapto, acrescido do sufixo ismos, que forma baptisma, que significa imersão, ou seja, imergir, mergulhar. Batizar, portanto, deve ser semanticamente compreendido como sendo o ato de mergulhar um corpo dentro do outro, no caso, em um corpo líquido, a água. Você mergulha o corpo da pessoa em um corpo líquido, a água. Por extensão, a ação ou efeito de sepultar um morto comporta também a semantologia da palavra batismo. O que faz a morte de Jesus ser tão gloriosamente diferente é a sua ressurreição. Nós, os verdadeiros cristãos, fomos sepultados com Cristo no batismo e emergimos das águas como nova criatura. Colossenses 2,12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Primeiro somos imersos nas águas, representando a morte e o sepultamento da antiga criatura pecaminosa. Por isso, meus irmãos, é necessário que a pessoa afunde por completo. Quando a pessoa recebe o batismo, não pode ficar nenhuma parte do corpo, fora da água. Eu já participei de vários batismos, auxiliando o evangelista Flávio, o pastor Eliseu. Eu costumo entrar no rio com os irmãos. Muitos irmãos aqui já que foram batizados, eu estava presente, auxiliando. E já aconteceu da pessoa mergulhar na água, mas ficar o braço para fora ou a mão para fora, e a gente teve que mergulhar a pessoa novamente. Porque aquela imersão na água significa o sepultamento. Então, tem que ser por imersão, e a imersão tem que ser completa, ela tem que afundar totalmente, a ponto de você não ver mais a pessoa, até que ela emerge. Isso é muito importante. Dando seguimento. Então, primeiro nós somos imersos nas águas, representando a morte e o sepultamento da nossa antiga criatura pecaminosa. Por isso que a antiga criatura ela tem que ser sepultada por completo. Ela tem que ser afundada mesmo na água, não ficar nenhum dedinho para fora. Depois nós emergimos das águas como nova criatura, que deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz, praticar os mandamentos e andar como Jesus andou. Paulo fala, Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Imergir se refere ao ato de afundar, mergulhar ou submergir alguma coisa em um líquido. É sinônimo de mergulhar, afundar, submergir, entrar, adentrar, imergir, começando com a letra I de igreja. E emergir, começando com a letra E de elefante, é o contrário. Se refere ao ato de se elevar acima do nível da água, de subir, de vir à tona. Também é usado com o significado de aparecer, de se manifestar, tornando-se compreensível. É sinônimo de subir, elevar-se, erguer-se, aflorar, surgir. Então, primeiro a pessoa é imersa e depois a pessoa emerge. Exatamente esse o simbolismo implícito no batismo bíblico. O significado da palavra baptizo no grego é essencialmente mergulhar ou imergir e não aspergir. Portanto, não é válido apenas borrifar, não é válido apenas a aspersão da água e também não é válido o derramar da água, a efusão. Aquilo que está no batismo, no catecismo católico, a efusão, jogar 3 vezes água na cabeça da pessoa, isso também não é válido. Por exemplo, aqui, batismo de criança a gente vai ver que não existe, só que não é válido, e não são águas vivas, não são águas correntes, não pode ser, tá totalmente errado isso aqui. Batismo em piscina não é válido, tem que ser em águas vivas, esquece, batismo em piscina não é válido.
Jesus foi batizado no Jordão, tem que ser águas vivas. Aqui, esse batismo, provavelmente a pessoa, ela teria que ser assim, ó, um rio mesmo. Aí sim, olha, é um rio mesmo, águas vivas, águas correntes, e a pessoa afundando por completo. Aí sim, esse é o batismo bíblico. Aqui é no Jordão, né? Continuando. Portanto, não é válido apenas borrifar ou derramar a água, aspersão ou efusão. João 3,5, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tem que nascer da água, tem que ressurgir da água. Daí o necessário entendimento de que a submersão precisa ser completa para que haja verdadeiro batismo, visto que o significado maior deste deve ser encontrado exatamente na retomada da vida após a morte com Jesus, representada pela imersão. Imersão é quando a pessoa sobe. Efésios 2, do 1 ao 5, nos revela que estamos mortos em nossos pecados, mas que nós somos vivificados juntamente com Cristo. Assim como a ressurreição reverte a morte, a imersão com E de elefante, revertendo a imersão com I de igreja, identifica o convertido não somente com a morte, mas principalmente com a ressurreição de Cristo. Quando você sai das águas, você emerge representando a ressurreição com Cristo. Romanos 6,3, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. A segunda etapa, emersão com a letra E, que representa a ressurreição, ela não tem como ocorrer sem que antes a primeira tenha ocorrido, ou seja, a imersão simbolizando o sepultamento. A descrição dos batismos narrados no Novo Testamento nos levam à conclusão de que eles aconteceram sob a forma de batismo por imersão. O próprio Senhor Jesus foi batizado dessa forma. Então, a Bíblia nos revela, sim, que os batismos foram feitos por imersão. Quais são as provas? Vou trazer aqui para vocês algumas provas. Primeira delas, Mateus 3,16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Ou seja, não foi jogado uma aguinha na cabeça. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Outra prova, Marcos 1, versículos 9 a 10. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, olha lá, assim que ele saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então ele emergiu das águas. Nós temos outra prova. Em Atos 8, versículos 36 a 39, Felipe claramente batiza o eunuco por imersão. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse: "Olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado?" Disse Felipe: "Você pode se crer de todo o coração." O eunuco respondeu: "Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus." Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe. O eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. A expressão sair da água, encontrada nessas três referências, não deixa dúvidas de que o batismo bíblico era realizado por imersão. Além disso, vemos em João 3,23 a citação sobre as muitas águas de Enom. João 3,23. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Certamente não havia necessidade de muitas águas para se realizar uma aspersão ou efusão.
diversos escritos dos pais da Igreja também testificam o batismo por imersão. A obra antiga Didaquê, que é do século I, embora permitindo a aspersão na ausência de água suficiente, prescreve a imersão como forma prioritária de batismo. Eu creio, meus irmãos, que existem situações de exceção. Por exemplo, uma pessoa que se converteu está na cama de um hospital, está na cama ligada por aparelhos. Essa pessoa ela não tem como receber o batismo por imersão. É claro que existem exceções. Agora, eu entendo que existem exceções. Pessoas assim que estão realmente à beira da morte, em hospitais, em locais que você não tem como afundar a pessoa na água. Aí são casos excepcionais, tá? Mas assim, em regra, uma pessoa normal, numa condição normal, eu fui batizado por imersão. Todos os batismos que eu participei, todas as missões de batismo que eu fui, todas as pessoas, jovens, idosos, todas foram batizadas por imersão. Tertuliano escreveu: o ato batismal em si é carnal, pois estamos mergulhados na água. Então o Tertuliano lá que começou com a Trindade, pelo menos ele falava que nós éramos mergulhados na água. Mas o efeito é espiritual, pois somos libertados do pecado. No batismo, o homem é mergulhado na água, em meio à pronunciação de algumas poucas palavras, e em seguida sobe novamente. Agora eu não sei se ele inventou que fosse mergulhado 3 vezes, né? Porque ele que começou com a Trindade. João Crisóstomo: ser batizado, pois mergulhar, em seguida emergir, é sinal da descida às regiões inferiores e subida de lá. Por isso Paulo também chama o batismo de sepulcro nesses termos. Pelo batismo nós somos sepultados com ele na morte. Comentário às Cartas de São Paulo, 40ª homilia. Aqui a gente está citando alguns escritos antigos, tá? Portanto, as descrições de batismos na Bíblia indicam que as pessoas entravam na água, Atos 8:38, e dela saíam, Mateus 3:16. Os batismos eram realizados em locais em que havia abundância de água para que elas pudessem ser submersas. Mateus 3:6, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Jesus Cristo nos deu o exemplo e, mesmo não tendo nenhum pecado, João Batista o batizou por imersão no Jordão, em águas vivas. E por fim, meus irmãos, nós vamos falar da heresia do batismo infantil. Não existe qualquer passagem bíblica no Novo Testamento relatando o batismo de bebês ou crianças. Isso porque a palavra de Deus nos ensina que a pessoa precisa crer conscientemente para somente depois ser batizada. Marcos 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, a Bíblia nos ensina que primeiro devemos aceitar a sã doutrina e o Messias como nosso Salvador, para após isso sermos batizados. Esse é um dos maiores problemas também do sistema religioso, porque o sistema religioso fala que Jesus é o próprio Deus. Então a pessoa não aceita o Messias bíblico, ela não aceita o verdadeiro Salvador. E ela acaba sendo batizada, além de ser batizada em títulos, ela é batizada em doutrinas heréticas. Quanto mais uma criança, né? A criança ela não tem capacidade de crer. Precisa ser no mínimo adolescente. O adolescente ele já tem o raciocínio lógico. Portanto, nós precisamos primeiro aceitar essa doutrina, crer no Messias como nosso Salvador, conforme está dito nas Escrituras,
para após isso sermos batizados. Por isso que nós falamos, irmãos, façam o estudo bíblico do discipulado, para que vocês tenham bem sedimentados pontos de fé, para que vocês creiam na verdadeira sã doutrina da igreja primitiva, da igreja apostólica. O discipulado é para isso, porque a Bíblia fala... Primeiro a Bíblia fala para fazer discípulos. O próprio Jesus fala, né? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Então, o discipulado é para fazer discípulos de Jesus. Não discípulos nossos, discípulos de Jesus, é óbvio. O discipulado é a ordem de Jesus. Ide, portanto, fazei discípulos. E aí nós temos aqui o discipulado com os pontos de fé, sem a deturpação das denominações religiosas, para que a pessoa creia na verdadeira doutrina, na santa doutrina, e possa ser batizado, porque é o que está em Marcos 16. Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo. Não adianta a pessoa crer numa mentira. O discipulado é para isso, meus irmãos, para que vocês creiam na verdade e possam ser batizados dentro da verdade. Conforme Tiago capítulo 2, verso 4, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Bebês e crianças ainda não estão aptas a professar a fé, muito menos a produzir obras. Então, um bebê, uma criança, eles não podem produzir obras do Espírito Santo. Não tem como falar que eles têm fé, porque a fé sem obras é morta. Como eles não podem produzir obras, muito menos comprovar a fé. Não tem como. Elas não estão aptas a professar a fé. Elas não estão aptas a entender a sã doutrina, entender o plano da salvação. Crianças pequenas são incapazes de compreender racionalmente o plano da salvação. Elas ainda não estão suficientemente desenvolvidas para crer ou rejeitar algo nesse sentido, razão pela qual não existe qualquer efeito no ato de batizá-las. Então vocês acham que esse bebê aqui, ele compreende essa doutrina? Ele compreende que Jesus Cristo é o Messias, que morreu em nosso lugar, ele compreende a queda do homem, o pecado original? Ele não compreende nada. Não sabe nem falar nada, só chora, come, não tem assim, sentido nenhum, entendeu? Não está cumprindo Marcos 16, 16, aquele que crer e for batizado será salvo. Não está cumprindo Mateus 28, 19, ele não está se tornando um discípulo de Jesus. Como que esse bebê está se tornando um discípulo de Jesus? Não está se tornando. São os pais crentes que justificam os filhos pequenos, que ainda não possuem discernimento próprio. 1 Coríntios 7,14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, a mulher descrente é santificada pelo marido, de outra forma vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então, se tem um dos pais crente, a criança ela é justificada. Na medida que se torna um adolescente, aí sim ele tem que tomar a decisão por si mesmo. Então não tem nenhum sentido batizar uma criança. Rafael Luiz, o importante é ser batizado nas águas em nome de Jesus, independente de já foram batizados em igrejas por aí. Aí sim nascemos de novo e tudo fica anulado. Sim, os batismos feitos no sistema religioso é como se não existissem, tá? Eles são nulos, eles são sem efeito. Tá, meus irmãos? Apresentamos aqui que o batismo correto ele deve ser feito em nome do Senhor Jesus Cristo, tão somente em nome do Senhor Jesus, depois que a pessoa tem a crença na sã doutrina, na santa doutrina e por imersão em águas vivas. Meus irmãos, quero render toda a glória a Deus, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Obrigado, Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprendermos mais da tua palavra, da santa doutrina. Nós te damos graças em nome de Jesus.